Depois do divórcio, meu filho ficou em silêncio por meses. Eu achei que era só uma fase. Crianças se adaptam, foi o que eu pensei. Até o dia em que ele me fez uma pergunta e eu percebi que ele tinha carregado um peso sozinho por muito tempo. Meu nome é Rafael, tenho 38 anos. Sou contador, trabalho muito, sempre trabalhei. Quando Lucas nasceu, eu prometi para mim mesmo que ia ser o pai que eu nunca tive. Presente, atento, por perto. Lucas tinha 7 anos quando eu e a Camila nos separamos. Não foi uma separação violenta, não teve grito, não teve traição, não teve escândalo. Foi uma daquelas separações silenciosas que machucam do mesmo jeito, talvez até mais. A gente foi se distanciando aos poucos, como duas pessoas que moram na mesma casa, mas vivem em mundos diferentes. Até que um dia não tinha mais como fingir. A decisão foi tomada numa quinta-feira à noite, depois que Lucas dormiu. Na sexta de manhã, eu fiz minhas malas. Lucas ficou me olhando da porta do quarto dele, com o ursinho de pelúcia apertado no peito, sem entender direito o que estava acontecendo. Eu sorri para ele e disse: "Pai vai ficar bem, tá? A gente se vê no fim de semana." Ele não respondeu, só acenou com a cabeça. Eu não dei atenção para esse silêncio naquele momento. Devia ter dado. Nas primeiras semanas, a rotina parecia funcionar. Lucas ficava com a Camila durante a semana. Eu pegava ele nas sextas à noite e devolvia no domingo. Era o acordo. Parecia razoável no papel, mas alguma coisa estava diferente. E eu demorei para admitir isso para mim mesmo. Antes da separação, Lucas era daquelas crianças que enchem a casa de barulho. Perguntava tudo. Sobre dinossauros, sobre como avião voa, sobre por que o céu é azul e não verde. Era impossível ficar em silêncio perto dele por mais de 2 minutos, mas agora ele estava quieto. No primeiro fim de semana, eu atribuí ao cansaço. Deve ter sido uma semana puxada na escola. Totes, no segundo fim de semana, pensei que era adaptação. É normal, né? Tudo mudou muito rápido para ele. No terceiro, eu comecei a perceber que não era cansaço, não era adaptação, era outra coisa. No jantar, eu colocava o prato na frente dele e tentava conversa. "E aí, filho, como foi a semana?" Ele respondia com monossílabos. "Boa." Olhava para o prato, comia devagar, subia para o quarto cedo. No carro, eu colocava as músicas que ele amava, aquelas dos filmes de animação que a gente assistia junto. Ele ficava olhando pela janela sem cantar, sem bater o pé, sem nada, como se a música estivesse tocando em outro idioma. Eu tentava brincar. Ele brincava por um tempo, mas parecia distante, como se o corpinho estivesse ali, mas a cabeça estivesse em outro lugar. Mas o que aconteceu na quinta semana foi o primeiro sinal de que algo estava realmente errado. Eu fui buscar Lucas na escola numa sexta-feira, como sempre. Quando cheguei na secretaria, a coordenadora me chamou de lado. Ela era uma mulher gentil, de cabelos brancos, voz calma, mas o jeito que ela me olhou naquele momento, eu soube que não era conversa de rotina. "Senhor Rafael, a professora do Lucas pediu para eu falar com o senhor. A gente está notando que ele está muito retraído, não brinca muito com os coleguinhas no recreio, fica sentado, olhando. Às vezes parece que vai chorar, mas não chora. A professora tentou conversar com ele, mas ele diz que está tudo bem." Eu ouvi aquilo e senti um aperto no peito. "Faz quanto tempo isso?" eu perguntei. Ela pensou por 2 segundos. "Desde que as aulas voltaram, umas 6 semanas. 6 semanas, exatamente desde quando eu tinha saído de casa." Eu agradeci, peguei Lucas, coloquei ele no carro. Fui dirigindo em silêncio por uns 10 minutos. Antes de conseguir falar alguma coisa. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa na escola. Ele disse que não. Perguntei se tinha algum problema com algum amigo. Ele disse que não. Então eu perguntei com cuidado: "Lucas, você tá bem?" Ele virou o rosto para a janela. "Tô." E ficou quieto o resto do caminho. Naquela noite, depois que ele dormiu, eu fiquei sentado na beira da cama dele por quase meia hora, só olhando para ele, tentando entender o que estava passando naquela cabeça pequena, o que ele estava carregando sozinho, sem me contar. Só que o que aconteceu 3 semanas depois disso foi o momento em que tudo mudou. Era um domingo à tarde, um daqueles domingos de fim de outubro,
com aquele sol fraco que some cedo e deixa tudo com cara de melancolia. Eu e Lucas tínhamos passado o fim de semana juntos. Tinha sido um final de semana quieto. Fomos no parque, comemos pizza, assistimos um filme. Ele sorriu algumas vezes, mas aquela distância ainda estava lá, como um vidro fino entre a gente. Eu estava preparando a mochila dele para levar de volta para a casa da Camila. Dobrava as roupinhas devagar, tentando esticar aquele momento. Lucas estava sentado na beirada da cama, olhando para o chão, com o ursinho no colo. Aquele mesmo ursinho da noite em que eu saí de casa. Ficou tudo quieto por um tempo. Então, ele levantou a cabeça, me olhou nos olhos. E quando eu digo que ele me olhou, eu quero dizer de verdade. Com aquela profundidade que criança tem quando vai falar alguma coisa que ficou presa dentro dela por muito tempo. E ele disse, com a voz pequena, quase um sussurro: "Pai, você foi embora. Por minha causa?" Eu congelei. Não consegui falar. Não consegui respirar direito por alguns segundos. "O quê?" Eu consegui dizer. "Eu ouvi vocês brigando uma vez. Você falou que era difícil demais, e eu fiquei pensando, se eu fosse mais fácil, você não teria ido embora." O mundo inteiro parou. Eu entendi tudo naquele momento. O silêncio, o distanciamento, o olhar perdido no recreio. Ele não estava processando o divórcio dos pais. Ele estava carregando a culpa dele. Tinha construído dentro da cabeça dele, com a lógica de 7 anos, uma história em que ele era o motivo de tudo ter quebrado. E ficou com esse peso sozinho por meses, sem falar para ninguém. Eu larguei a mochila no chão, me ajoelhei na frente dele, peguei o rostinho dele nas 2 mãos. E quando eu olhei nos olhos dele de perto, vi que eles estavam brilhando, cheios d'água, mas sem chorar, como se ele tivesse aprendido a segurar o choro faz tempo. "Lucas!" Minha voz travou. Eu tive que respirar fundo antes de continuar. "Olha para mim. Você não teve nada a ver com isso. Nada. Eu e sua mãe nos separamos por coisas de adulto. Coisas que nem têm nome fácil. Mas você é a melhor coisa que existe na minha vida. Você nunca foi difícil. Você nunca foi o problema. Você é o motivo pelo qual eu quero ser uma pessoa melhor todo dia." A primeira lágrima escorreu no rosto dele. E aí ele veio. Me abraçou com toda a força que aquele corpinho pequeno tinha. E chorou. Chorou do jeito que criança chora quando finalmente pode. Sem tentar parecer forte, sem segurar do fundo do peito. Eu chorei junto. Não tinha como não chorar. A gente ficou assim por um tempo que eu não sei medir. Pode ter sido 2 minutos. Pode ter sido 20. Não importava. Naquele abraço, eu senti o peso saindo dos ombros dele e caindo nos meus, onde devia ter estado desde o começo. Depois daquele dia, muita coisa mudou. Eu comecei a fazer terapia com ele. Uma terapeuta especializada em crianças que me explicou algo que eu não sabia. Crianças pequenas são egocêntricas por natureza. Não no sentido ruim da palavra. É só como o cérebro delas funciona. Quando algo grande acontece ao redor delas, a primeira pergunta que elas fazem, mesmo sem perceber, é: "Isso foi culpa minha?" E se ninguém responder essa pergunta diretamente, elas assumem que sim. O silêncio do Lucas não era birra, não era fase. Era um menino de 7 anos tentando processar uma dor enorme com as ferramentas que ele tinha, que eram poucas, porque ele ainda era uma criança. Eu aprendi que no divórcio, a gente se preocupa muito em explicar a logística para as crianças. Quem fica com quem, quando, onde, mas esquece de responder a pergunta que elas não conseguem nem formular. "Você ainda me ama? Você foi embora por minha causa? Isso vai melhorar?" Silêncio de criança. Quase sempre é um pedido de ajuda que ela não sabe fazer em voz alta. E cabe a gente, que somos adultos, que somos pais, ouvir esse silêncio antes que ele fique pesado demais para um corpinho pequeno carregar. Hoje, o Lucas tem 9 anos. O barulho voltou. As perguntas voltaram. As risadas voltaram. E eu nunca imaginei que ficaria tão feliz de ouvir uma criança falando sem parar. Mas eu ainda penso naqueles meses de silêncio. E me pergunto, e se eu tivesse prestado atenção antes? E se eu tivesse me ajoelhado na frente dele na primeira semana e perguntado de verdade? Então eu te pergunto, se você estivesse no meu lugar,
você teria percebido antes? Me conta nos comentários, porque talvez a sua resposta ajude alguém que está passando por isso agora.